Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 10 de outubro, celebramos São Francisco de Borja. Nosso santo de hoje nasceu em Gandia, na Espanha, no ano de 1510, membro da famosa família Borja, uma família nobre muito conhecida. Dela saíram papas, reis, duques, personagens ilustres na história do Ocidente. Ele recebeu dos pais uma educação cristã muito sólida e, de fato, se desenvolveu, cresceu de forma muito virtuosa, tanto pelo espírito de oração como pela vivência das virtudes. Com 17 anos, seu pai o enviou para fazer parte oficialmente da corte do imperador Carlos V, na Espanha, e ali ele se destacou também. Com 19 anos, ele, até por intermédio da imperatriz Isabel, ele casou com uma dama de honra e acabaram, no fim das contas, tendo 8 filhos. Um casamento muito feliz. Ele foi tanto um esposo como pai exemplar, muito dedicado. Com 20 anos de idade, ele já era duque, já tinha funções importantes concedidas pelo imperador. Chegou a ser marechal do reino, depois se tornou conde de Lombay, e ele foi se tornando gradativamente uma espécie de braço direito do imperador, que o admirava muito e, por isso, cada vez mais confiava novas funções, novas responsabilidades a Francisco de Borja. Ele, além da vida de oração, da vivência das virtudes, ele costumava ler muito, e ele inclusive incentivava muito os filhos, as pessoas em geral, a leitura de bons livros, mas fugir de leituras frívolas, de leituras superficiais que só servem para passar o tempo. Ele, por exemplo, dizia: a leitura de livros bons e piedosos é o primeiro passo para uma vida mais santa. Isso porque ele descobriu na própria história, na própria caminhada dele. Também gostava muito de música, de caça, e tinha uma extraordinária harmonia em todas as áreas da vida. Era um pai muito bom, um marido muito bom, um profissional muito bom, um cristão muito fervoroso. Era, de fato, uma pessoa que chamava a atenção pelas qualidades que tinha. Ele acabou se tornando vice-rei da Catalunha, mas um pouco antes dessa nomeação, ele acompanhou a morte da imperatriz Isabel e foi designado pelo próprio imperador para acompanhar pessoalmente o corpo que era levado para o sepulcro. E, chegando perto do sepulcro, o caixão onde estava o corpo da imperatriz foi aberto e ele viu o corpo já em estado de putrefação, cheirando mal. E ele logo pensou: aquela mulher tão importante, tão rica, tão admirada, tão temida, tão bela, estava naquele estado. Era o fim da vida dela. Então ele começou a meditar, quase que a partir de uma flecha que o Espírito Santo colocou no coração dele, sobre as coisas que passam, sobre como as glórias do mundo de fato são passageiras. Tudo passa. Seria importante, seria fundamental agora buscar aquilo que não passa. Ele saiu dali com uma certeza. Dizia ele: nunca mais servirei um Senhor que possa vir a morrer. Ele queria agora servir o ressuscitado, aquele que não passa. Saiu dali com essa certeza, se tornou, como a gente já disse, vice-rei da Catalunha, fez um governo muito sábio, muito frutuoso, muito eficiente, muito prudente. Ele era muito admirado pelos súditos, que viam nele realmente uma espécie de governante santo já. No fim das contas, seu pai morreu, sua esposa morreu, ele ficou com os 8 filhos, mas vendo que os filhos ainda precisavam da presença dele, embora ele já sentisse o apelo à vida religiosa consagrada, mas ele ainda passou 2 anos se dedicando aos filhos, à educação deles, preparando o caminho também para uma sucessão no governo da Catalunha. Foi preparando o terreno para que, de fato, já com os filhos criados, mais velhos, tendo preparado um sucessor, com 40 anos de idade, finalmente, ele pudesse ingressar na Companhia de Jesus, ou seja, se tornar um jesuíta. Ele, inclusive, levou esse assunto para a direção espiritual. O seu diretor espiritual era um frade franciscano, Frei João Teixeira, que confirmou o discernimento e disse claramente para ele: o seu lugar é a Companhia de Jesus, vá para lá, esse é o seu chamado. Então, com toda a certeza no coração, ele foi. Já tinha se comunicado uma vez através de cartas
com Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, figura a quem ele admirava muito. Então ele acabou renunciando a todos os títulos de nobreza, renunciando a todos os bens materiais que ele possuía, toda a riqueza, todo o dinheiro, e entrou no convento jesuíta, se preparou para o sacerdócio, até que foi ordenado padre. Todo mundo sabia que ele já tinha sido muito rico, muito importante, um governante muito famoso, muito querido, com grande fama, e as pessoas ficavam muito admiradas como na época do convento, depois de padre, ele sempre se mostrou muito humilde. Nunca se negou a fazer os serviços mais simples de limpeza, de cozinha, nunca tinha uma postura arrogante diante dos outros. Pelo contrário, a simplicidade, a humildade dele chamavam muito a atenção. E logo que ele se tornou padre, chamou muito a atenção também o grande dom para a pregação que ele tinha. As pessoas cada vez mais buscavam ouvir os seus sermões, as suas pregações, especialmente quando ele falava da Virgem Maria. Ele já desde a juventude tinha uma grande intimidade com Nossa Senhora, também um grande amor pelos sacramentos, uma vida de penitência muito intensa, e ele manteve isso ao longo dos anos. Pela pregação, ele foi levando muitas pessoas à conversão, mas Santo Inácio de Loyola, no fim das contas, decidiu designá-lo como superior de todas as casas religiosas dos jesuítas na Espanha e em Portugal, o que significava que ele também estaria acompanhando, supervisionando as missões para as Américas, o que era muito comum ali no século XVI, porque a maior parte das expedições missionárias feitas pelos jesuítas para evangelizar as Américas saíam exatamente de Portugal e da Espanha. Então ele cuidou disso tudo, ele tinha uma capacidade administrativa fenomenal, então ele conseguiu fazer esse trabalho com muita perfeição. Nesse meio tempo, Santo Inácio morreu, teve um segundo superior geral na ordem jesuíta, que passou 9 anos nessa função. No fim das contas, esse segundo superior geral morreu e o Papa Pio IV acabou nomeando Francisco de Borja como o terceiro superior geral da história da Companhia de Jesus. Ele no começo relutou muito, mas acabou aceitando o chamado do Santo Padre e de fato ele fez um governo muito sábio, providencial para a Companhia de Jesus naquele tempo. O próprio Santo Inácio já havia previsto isso quando recebeu, quase 10 anos antes dele ingressar na Companhia de Jesus, ele enviou uma carta para Santo Inácio, e Santo Inácio, logo depois de ler a carta dele, já havia dito o seguinte: quem acreditaria que com o tempo este Senhor entrará na Companhia e virá a governá-la em Roma? Então, Santo Inácio já havia previsto isso, de fato aconteceu, e o governo de Francisco de Borja foi providencial para os jesuítas. Ele teve, com toda a capacidade e a experiência administrativa que ele tinha, ele dividiu os jesuítas em províncias, o que deu mais autonomia a cada uma delas e deu mais agilidade na criação de novas casas, na atividade missionária. Também redividiu as funções entre os padres jesuítas para dar mais eficiência ao funcionamento da ordem. Também teve a inspiração de fundar um colégio e um seminário romano para ajudar na formação de novos padres jesuítas, o que realmente deu muitos frutos, não só para a ordem jesuíta, mas para a igreja como um todo. Dali, do colégio e do seminário romano, saíram muitos padres virtuosos. Também ele teve a inspiração de criar para os jesuítas, o que depois foi imitado pelas outras congregações religiosas, criar casas de noviciado, onde os formandos passariam por um tempo considerável, sendo formados mais intimamente, mais de perto no carisma daquela congregação, na espiritualidade dela, sendo forjados na espiritualidade, no caráter, na sua formação humana, na sua formação integral. Então ele teve essa iniciativa que depois foi copiada por toda a igreja. Também teve a iniciativa de fundar uma das que até hoje está entre as mais importantes faculdades de teologia do mundo, que é a Universidade Gregoriana de Roma. Também, sob o seu governo, a Companhia de Jesus se espalhou, continuou se espalhando pelas Américas, mas também pela França, pela Alemanha, pela Polônia, por tantos outros lugares.
Ele, que é muito comum acontecer entre os santos, também foi muito perseguido, especialmente por questões políticas antigas. Era rei nessa época na Espanha Filipe II, que era um inimigo da família Borgia, então ele fez tudo para atazanar a vida do padre Francisco de Borgia, inventou mentiras, calúnias, fez perseguições. Ele sofreu com isso, claro, mas foi fiel ao seu ministério, ao seu serviço. Era muito amado pelos padres jesuítas, que tinham uma grande admiração pelo seu superior geral, e no fim das contas, cheio de dores, cansaços, depois de uma vida consumida e de uma enfermidade final que fez com que ele sofresse muito, ele morreu santamente no dia 30 de setembro de 1572, com 72 anos de idade. Pouco depois da sua morte, muitos milagres aconteceram por meio da sua intercessão. Muitas pessoas que recorriam à intercessão dele conseguiam de fato graças extraordinárias, até que ele foi canonizado no ano de 1671, um padre que marcou a história do século XVI, um século tão importante, com tantos santos importantes para a Igreja, e um santo que marca especialmente a história da Companhia de Jesus, usando toda a sua experiência anterior como político, como administrador, a serviço da evangelização, construindo uma missão pessoal de fato entrelaçada entre tudo aquilo que ele foi aprendendo em vida, construindo em vida e, no determinado momento, colocando isso totalmente a serviço do Cristo, a serviço da Igreja, a serviço da evangelização. Nos inspiremos nesse grande santo, homem virtuoso como pai, como esposo, como sacerdote, depois como superior geral dos jesuítas, na sua fidelidade a Cristo, à Igreja, na sua fidelidade aos apelos que Deus, na realidade, apresentava na sua história, na sua vida concreta. São Francisco de Borja, rogai por nós.